Buenos dias, Florianópolis, diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, para a TV Costa da Lagoa e para o mundo. Vou ser breve neste canal, porque eu já fiz um vídeo extenso, intenso, no canal Magda Franciele Keiber e vou expor depois lá no Arquitetos do Cabelo, para que as pessoas possam acompanhar o desfecho dessa pesquisadora natural e nata naquilo que ela faz, seja na saúde, seja na educação, seja no que seja em estética, seja nos assuntos voltados para a família. A gente é muito bom naquilo que a gente se propõe a fazer. E por este motivo, somente por esse motivo, que eu hoje vou iniciar esta fala falando, que eu esqueci no outro vídeo de demonstrar, os meus cabelos, né, que estão aqui para entregar para a Justiça da Vara da Infância, para ver como é bonito e é bonito, né? A mãe de família está numa condição dessa por causa das petralhas e por causa do baralho da corrupção. Esta aqui, ó, a senhora juíza da infância, que eu tenho denunciado para a senhora, quando fui escoltada pela guarnição dos Forças Especiais para estar exclusiva, frente a frente com a senhora, e com aquele promotor de justiça lá, de justiça e injustiça de Santa Catarina, que eu tenho eles totalmente identificados, tanto que veio armado aqui em casa, quanto aquele que me atendeu lá, que não são os mesmos promotores, mas atuam na justiça e na injustiça de Santa Catarina. Assim, queridos, tudo isso aqui é uma operação psicopolítica das canalhas que invadiram as instituições de Santa Catarina, que se apropriaram da pauta da propriedade privada e não aceitam a justiça digitalizada e verdadeira, o cara crachá, a leitura aqui da verdade, por causa dessa coisa do direito positivo de ter que ter um advogado para tudo. E aí elas estão criando isso aqui, ó. Isso aqui é tudo operação da quadrilha. E teve Ministério Público que acata a operação da quadrilha. Acatou o Jonas Maconha. Acatou o bandido que estava aqui na porta de casa com quadrilha. Ele foi lá contar mentira e o Ministério Público acatou, segundo o Renato, porque eu não li isso aqui. Ele leu e disse: Meg, tu viu que eles acataram as mentiras dele? Você viu, Meg, em que ponto que nós estamos? Eu disse: sim, eu tenho aqui uma condenação do Ministério Público, já é um mandado, eu nem sei do que, porque como eu não tenho acesso à chave Pix, sabe o Pix da quadrilha, do partido, que tu paga lá e daí tu pode... Só o advogado pode ter acesso. Não, eu quero ter acesso. É só entrar lá. Tenta entrar lá para ver se você consegue. Ao menos a Meg não consegue entrar. Nem o Renato, a gente nunca consegue nada. Aí ontem a menina que estava muito educadamente fazendo a suposta conciliatória com o Renato, toda modificada, né? Sem confrontar as partes. E tentando conversar, entender... Ouviu o Renato sobre as reclamações que ele tem e sobre o que ele está sofrendo. Ela insistiu muito sobre nós procurar SEDUP, Justiça Universitária lá para pegar advogado, e o Renato foi bem claro que a gente não pode pagar um advogado e não quer esses advogados gratuitos e não quer alimentar a máquina pública da desgraça do direito positivo. Ele foi muito claro. Apesar de ontem à noite estar conversando com 2 advogados, um advogado e uma advogada, sobre as questões da mídia, de nós processar a mídia, e eu dizer para ele: não há necessidade, meu querido, nós vamos limpar tudo isso aqui com a verdade, com o nosso próprio material digital. Inclusive o que nos condenaram e as mentiras que acataram, vocês vão ter que limpar tudo, porque abriu uma investigação sobre a quadrilha armada, colocando crianças em risco,
Ninguém fez. Como diz meu amigo, a polícia chega aqui de advogado de bandido porque já ouviu o Maico Putão lá na hora de transferir os policiais até o local remoto, porque eles não têm uma guarnição. Não tem a guarnição, mas não tem a lancha, não tem o jet, não tem a plataforma voladora. Aí eles vêm pra cá, já vem na lancha do Putão, o Putão já conta o bafão, a fofocona Stalking rola dentro da polícia. A fofoca Stalking rola dentro do Ministério Público. E aí faz o que com essa quadrilha? Faz o quê? As locais agem aqui, os magistrados e os infiltrados e os funcionários públicos agem aqui. E aí faz justiça como? Se não é no cara crachá. Só desse jeito. Então a gente já conversou, mesmo as coisas que estão públicas, aqui aos mandados. Como é que a Nailde sabia? Tem o vídeo dela dizendo, vocês estão me deixando, vocês têm mandado. Como que ela sabia tudo isso, cara, se ela não está recebendo informação da quadrilha dela de dentro da instituição? Cadê a ética do Poder Judiciário de Santa Catarina? A ética foi parar não sei aonde. Como dizia o Avoedo, no cu do cachorro, Meg. Enquanto isso, nós estamos queimados, não podemos ir no mercado, porque essas mesmas vagabundas que orquestraram a operação psicopolítica usando o boletim falso, porque elas mentem num boletim online. E juiz calcinha, canalha, que bota a universitária para ouvir só uma das partes, porque só o Jonas Maconha foi ouvido. Nós não fomos ouvidos no processo do Jonas Maconha. E o juiz que estava surumbando acatou, que provavelmente é o mesmo que me condenou em sei lá o quê. Se isso não é perseguição política, então eu não sei mais o que dizer. É fofoca stalking dentro do mesmo judiciário que criou a lei para pegar as quadrilhas políticas stalking e as fofocas de WhatsApp e todos os prejuízos que eles fazem na vida de mulheres trabalhadoras como eu, que desde 2020 sofro com este problema da fofoca. Tive que ficar sem meu salão, não só por causa de pandemia, mas por causa da quadrilha, que tirou minha água em 2020. Repete a operação da quadrilha feminista. Da quadrilha feminista, não da caneta feminina da Meg. A Meg é uma feminista, uma feminina, é uma mulher da canetinha rosa. Essa é a Meg, não é a quadrilha é da Elisete. Machorra! Perseguidora de homem, perseguidora de criança brincando, perseguidora de família, perseguidora da mãe de família. Com objetivos muito sinistros, porque ela diz que ela é dona da Universidade da Maconha, da Justiça, que nós não vamos conseguir nada, nunca, nada. Que é mais ou menos o que realmente acontece. Apesar do Renato e nós ter sido presos em flagrante 4 vezes por essas vagabundas dar o nó na polícia, nós temos ido para uma delegacia 24 horas, que não é a delegacia da Lagoa, dado as mesmas versões que nós damos na internet, sempre falando a verdade, sempre defendendo a verdade. Isso é ser um verdadeiro defensor público? Só para constar para os estudantes de direito, que gostam de uma mentira mal contada, para ter o que fazer. Vocês deviam ir a plantar repolho lá na Duna da Conceição. Eu tô de saco cheio, eu não aguento mais, mas eu não tô preocupada com o que o Lírio trouxe aqui para mim, porque eu ter pegado não quer dizer que eu acatei. Eu jamais vou acatar uma injustiça que condena as pessoas sem elas saber do que elas estão falando, o que eles estão fazendo.
Porque eu não fui ouvida, como que eles podem ter me condenado? Eu não aceitei audiência conciliatória nenhuma, como que eles podem ter me condenado se eu não faço audiência conciliatória com putinha maconheira? Porque eu não falo com universitárias. Ontem o Renato falou com uma universitária, provavelmente. Mas eu não falo. Ele falou, mas eu não falo. Eis aqui a diferença. A mesma que veio me trazer a intimação da audiência que eu vou ter dia 18, de conciliação com o judiciário, que a polícia está me processando, a justiça, a delegacia está me processando, o Ministério Público está me processando. É o poste mijando no cachorro. Vocês são meus funcionários. Estão aí para trabalhar para mim, não é contra mim, não é para quadrilha. Para quadrilha partidária, para quadrilha política, não é para eles que vocês estão aí para trabalhar, não, seus canalha. Seus canalha. Aí vem falar na escola sem partido, mas a Elisete estava enfiada lá obrigando o meu filho a adotar uma árvore. Isso é o partido do ecologismo. É o que eu combato. Então não tem como. Já teve injustiça suficiente em Santa Catarina com essa família. Se vocês não podem ajudar, vocês não podem condenar. Se vocês não podem ouvir, trabalhar com a gente, então vocês não podem condenar sem ouvir-nos. E agora a gente tem que entrar lá num lugar que é só para advogado. Para dizer assim, tu não és advogada. Igual aquela merda daquela médica dizia para mim, tu não eres médica. Mas é a não médica que dá para o paciente. Aqui a vitamina C, que a Universidade da Maconha não teve capacidade de dar 2.000 unidades naquele momento. E imprescindível que se desse essa pesquisa que já era de ordem mundial, já estava disponível para todo sempre. Os médicos sabiam, mas eles trabalhavam para a máfia farmacêutica. Vai me processar também a medicina todinha do país? Vão fazer o quê? Não é mais fácil arrumar essa porcaria toda aqui? Vocês vão ter que limpar tudo. Vocês vão em tudo que é mídia, vocês vão lá na mídia de vocês falar toda a verdade e parar com essa perseguição nojenta, explícita, numa justiça dividida. No bolo tá de um lado os que fazem por Santa Catarina e de outro, os totalitários, que fazem perseguição política usando as próprias instituições públicas do Estado, que é para cuidar da família e não é para atropelar a família, como vocês estão acostumados a querer fazer aqui nessa Ilha da Nicotina, como se isso aqui fosse terra sem lei. Isso é coisa de petralha. Isso é coisa de bandida, é coisa de quadrilha, e todos os juízes que acataram a quadrilha são quadrilha, logo são quadrilha também. É isso que é o direito natural. É a ordem e o fator das coisas. E como disse o meu amigo, não tema. Como disse o meu parente que estuda direito natural, me avisou de como isso foi montado e orquestrado, desde Frankfurt, desde universidades lá onde que ele estudou, e por que ele deixou de ser advogado, bem como minha professora deixou, abandonou tudo isso, bem como minha própria advogada abandonou, foi fazer outra coisa. Então é nisso que estamos. Se Santa Catarina não pode ajudar a proteger a mãe de família, que a polícia sempre chega uma hora depois, a justiça só funciona para o baralho da quadrilha, só para a quadrilha narcocapitalista, como elas mesmo dizem com a boca delas, elas afirmam, elas estão protegidas pela justiça. Isso é uma injustiça muito grande com o pai de família. Aqui, ó,
Então, eu já falei o que eu vou fazer com esses papéis, né? Exatamente isso. E no decorrer das coisas, cada vez mais, eles mesmos, se não tomar uma providência imediata de rever o que estão defendendo, principalmente a própria polícia. E para você que acha que eu falo mal da polícia lá da delegacia 24 horas, você não sabe o que você está falando. Quando o camarada não me deu o papel para fazer o corpo de delito, porque ficou ouvindo mentirinha do Célio, policial tonto pra caramba, eu não detonei ele. Tem muita coisa que eu não falei da polícia, que se eu falar, vai ficar muito mais feio para a PM de Santa Catarina. Então tá na hora de começar a resolver essa parada, antes que eu bote o resto dos vídeos e fale muito mais, até 2077. Agora ficar com a bronca, enquanto que a quadrilha fica ali se fingindo de vítima, invade minha casa, leva a ripada. E ainda se finge de vítima? Vítima do quê? Vítima de cortar a água da família? De se apropriar de uma fonte natural? Vítima do quê? De querer se apropriar da criança e até do meu marido? E aí fica a pergunta. Como que essa senhora se sente dona da Justiça de Santa Catarina, a senhora Anaílde Maria Marques, sua irmã Elisete Marques, ancorando Rosângela Máximo, que fica na fofoca stalking, 24 horas atrás do muro, repassando informação para o grupo SOS Costa da Lagoa, porque a vizinha problemática está gravando, porque a vizinha problemática está falando, porque a vizinha problemática está moendo café, porque a vizinha problemática está cuidando dos filhos e não quer as drogas circulantes do conluio político maioral na porta da sua casa. Tenham um bom dia e obrem para o bem.